Meus amigos, que beleza! Ó, vou aproveitar, Josa, aqui, porque eu gostei desse negócio. Vou pedir desculpa aqui, meu querido Ronexo e Matheus, e depois do Josa vocês podem tecer. Nós trouxemos aqui, Josa, o Índio Ramírez e o Conte. Deram muito bem aqui. Mas nós trouxemos o Oscar Ruiz também, que ainda não está no mesmo nível, na mesma pegada. É normal acontecer isso? A que se deve esse tipo de situação do jogador, da adaptação? O que está acontecendo com o Oscar, por exemplo? Porque o Índio Ramírez chegou aqui, parece que vestiu a camisa do Bahia há 200 anos. O Conte também, parece que já era um jogador do Bahia, um jogador brasileiro, tal, se adaptou muito rápido. Em contrapartida, a gente tem o Oscar Ruiz, que, ao meu ver, não sei se o Barata é o meu querido Matheus e Ronex, tinha mais elementos para dar certo, porque ele já vinha jogando no Cerro Porteño, né? O Índio Ramírez a gente não tinha visto, o Conte lá no Benfica, encostado, jogou no México, sabe? E o Oscar Ruiz, que aparentemente tinha tudo para encaixar e está tendo dificuldade de adaptação. A que se deve isso, Josa, na sua opinião? O que está acontecendo aí? É comum acontecer ou nós teremos outras situações também nessa entrada nesse mercado sul-americano? Eu tenho um problema que eu sou muito analítico, demoro muito para falar, peço até desculpa para vocês, falo demais. E aí vocês me fazem essas perguntas ainda muito qualificadas, né? Que aí vocês ficam provocando, né? Vocês querem que eu fique aqui, então eu vou tentar ser bastante simples, né, ao falar para acabar logo aí, né? E o pior é que eu vou linkar com o que foi dito pelo Rodrigo, que acho que é interessante quando se busca jogador, se busca perfil, por exemplo, de jogador que tá encostado, que já tem uma certa idade, que de repente não funciona no clube, que está embaixo, que pode chegar e tal. Existe um ponto, na minha opinião, que pode subsidiar esse tipo de busca. Né? E aí isso passa também, já entra nessa questão que você colocou. É necessário olhar para o campo. O que o campo está dizendo do jogador? Porque às vezes tem um jogador que está em baixa, mas quando ele entra para jogar, quando ele está jogando, você percebe que ele faz esforços. Você percebe que ele tenta o tempo inteiro. Ele não está bem, tem coisas acontecendo no clube. E isso afeta diretamente o seu potencial. Mas você percebe os esforços dele, você percebe, por exemplo, a forma como ele corre, você percebe, por exemplo, que a dedicação, você percebe, por exemplo, a tentativa dele de ocupar espaços, de atacar espaços, enfim. Você percebe que o jogador está tentando. Um olhar mais qualificado de gente, esses jovens aí que gostam de futebol manager, não sei o quê. Essa garotada tem um olhar fantástico para futebol. Aliás, acho que pode até ser muito útil, né? Em muitos sentidos até. Essa garotada ela vai conseguir pegar esses aspectos técnicos e entrega um jogador desse para essa garotada e fala, me fala como é que tá nisso, esse jogador aí que não tá funcionando, que sai embaixo na carreira. A gente vai ver que o campo está dizendo, ele não está bem, mas ele pode ficar bem, ele precisa mudar. E o campo vai dizer de outros que esse jogador não está bem, não adianta, não insista. Esse jogador não está bem, esse jogador é um Cleison, não insista. Ele é um erro, não contrate esse jogador, porque se ele vai ser um Cleison, se ele é um Cleison aqui e não funciona, ele vai ser um Cleison também ali e não vai funcionar. Né? Então, o campo diz muito, e é necessário olhar para o que diz o campo. E dentro disso, também nisto, há erros de quando em quando. Erros acontecem. Por quê? Porque é o futebol. E o futebol é apaixonante porque ele supera todas as análises, supera todas as expectativas, supera todos os conhecimentos, supera tudo. O futebol é uma das coisas mais fantásticas que tem, porque aquele que mais estuda, que mais tenta entender, que acha que é entendedor, às vezes ele leva umas rasteiras, que é um absurdo. Então, por exemplo, vamos analisar, por exemplo, o caso do Índio Ramírez. O Índio Ramírez é um jogador, antes de entrar na sua resposta, acho que já estou na sua resposta. O Índio Ramírez é um jogador que quando eu estava comentando futebol colombiano pelo Band Esporte, numa situação em que o Band Esporte contratou o campeonato, aí teve só uma temporada e eles terminaram e tal, foi quando o Ramírez apareceu no Nacional. Ele era tão bom no Nacional que eu chamava ele de mágico. Ele já era conhecido como índio, era reconhecido até na região onde ele nasceu, onde ele começa a jogar, né? E aí eu chamava ele de mágico, que era impressionante os coelhos que ele tirava na cartola. Depois, tudo desandou, ele ficou em baixa, mas a coisa foi tão drástica que os torcedores do Nacional não queriam ouvir falar do Índio Ramírez. E ele não conseguia apresentar uma reação. Então ele foi emprestado para vários clubes do interior para ver se ele se recuperava. Chegava, fazia 2, 3 partidas fantásticas, o torcedor ficava extremamente apaixonado por ele, e depois, no quinto, no sexto jogo, era uma decepção total, era Ramírez indo para banco de reservas, no Itagüí Deportes, ia para banco de reserva, e aí ninguém entendia, e os torcedores falaram, pelo amor de Deus, entrega logo, a ponto dos clubes entregar o empréstimo antes, falaram, leva logo, a gente não quer esse cara aqui. É um negócio, aí ele chega no Nacional de volta,
O Osório pega, o Juan Carlos Osório, fala, ele chama os assistentes dele e fala o seguinte: o que acontece com esse atleta? A gente precisa fazer alguma coisa. E o Osório, ele fica lá durante muito tempo fazendo uma reunião com 2 dos seus assistentes, um assistente que sempre o acompanha e o outro, um cara do clube, que faz parte da comissão do Nacional. O que a gente faz com esse jogador? Primeiro que eles resolvem que vão, então eles resolvem que vão trabalhar esse jogador. Vão fazer um trabalho específico para ver se ele se recupera. Então, tudo aquilo que ele fazia de bem, que de repente não dava certo, vamos trabalhar isso nele. Vamos fazer um treinamento específico, uma preparação específica para corrigir todos os erros desse jogador. O Ramírez foi afastado do elenco e ficou sendo trabalhado para que ele se recuperasse. Inclusive, do ponto de vista da sua confiança, um psicólogo foi chamado para trabalhar a cabeça dele e tudo mais. Não deu certo. Não deu certo. E aí, a cena que se via era o Ramírez sendo substituído pelo Osório da equipe e saindo, vejam vocês, chorando de campo. Decepcionado com ele e sendo xingado pela torcida. Chegou um ponto que o Ramírez era tão odiado no Nacional que tinha situações que ele ia pro treino e gente o perseguia de carro. Não para atacá-lo, para pressioná-lo, para gerar um terror para ele, para que ele fosse embora do Nacional. Terminava o treino, ele ia embora para casa e outras pessoas o perseguiam também. Quando acharam que isso não bastava, começaram a ligar para a casa dele durante dia e noite, né, fazendo ameaças, pedindo para ele sair. A tal ponto que ele precisava, inclusive, sair da Colômbia. Então, mas dentro disso, o que acontece? Tinha uma questão no jogador, que quando pintava qualquer tipo de crise, ele não conseguia responder. Ele ainda não dava uma resposta. Dentre outras coisas, por causa do aspecto, né, por causa da personalidade introspectiva. O psicológico dele é muito afetado com muito pouca coisa. Né? E aí, o que acontece? Ele é muito tímido, era muito tímido, é muito introspectivo, e diante de um probleminha, ele caía, se quebrava e chorava. Quando esse jogador ele é contratado pelo Bahia, eu penso assim, colocaram ele no time do lugar onde ele nasceu, onde está a família dele, né? Onde a família dele mora, na cidade onde a família dele mora, para ver se ele dá. E não deu certo. E eu supunha, se esse cara não deu certo, nesse clube, o clube onde ele nasceu, né? E onde ele voltou, onde tem a família dele ali, ele não vai dar certo no Bahia. E ele chega no Bahia e ele dá certo. E ele supera todas as expectativas. E hoje é um grande jogador. Acho até que ele tem que ficar no Bahia por muito tempo ainda, para que ele se recupere cada vez mais na carreira. E ele merece também o sucesso, o terror que foi feito com ele lá na Colômbia. Aquilo foi desumano, aquilo, inclusive. Foi desumano. Então, quebrou a expectativa. Eu supunha, se eu fosse perguntado, eu indicaria vários jogadores para a Bahia na época. Eu não indicaria o Índio Ramírez. Não indicaria. Por quê? Porque eu preciso analisar a partir do que eu vejo dentro de campo. Se vai dar certo ou não, pode ser, pode até ser que dá certo. Mas existe um problema no futebol que precisa de luz, precisa de estudo para saber o que é esse problema, como é que se resolve esse problema, que é a tal da adaptação do jogador. Muito se perde o clube por causa de problema de adaptação do jogador. E aí jogador estrangeiro, e aí jogador brasileiro também. Muito se perde, várias contratações não dão certo por causa da tal da adaptação. Então eu sempre me preocupei nesses vários anos, né, que eu viajo para a América Latina, em estudar essa questão também. Como é que o jogador chega no clube, o que precisa ser feito para que o jogador se adapte com mais facilidade e tudo mais. Então, quando o jogador tem um aspecto psicológico muito introspectivo, muito complicado, ele vive esses problemas que o Ramírez vivia, eu não indicaria ele para um clube brasileiro. Felizmente, acabou superando as expectativas. Felizmente. O Conte é um jogador de vidro. Tocava, quebrava. Né? E muito disso, ele ficava na reserva. Um problema, quando ele se recuperava, demorava para pegar ritmo de jogo. O que não falta ao Conte é técnica. É um jogador muito técnico. É um zagueiro de uma técnica realmente esplendorosa. Mas tinha essa questão. Quando se lesionava, demorava para se recuperar. Quando se recuperava, demorava para pegar ritmo. E quando isso acontecia, o futebol dele não acontecia também. Além disso, importa também para esse problema o fato de que ele vinha de uma canteira, que era do Colón de Santa Fé, que até 4 anos atrás não investia no aprimoramento do jogador. Não era uma das canteiras mais sérias da Argentina, por exemplo. E ele veio dessa formação. Aquilo que ele tem de bom não foi o que ele ganhou na canteira, foi o que ele já tinha. Entende? Então, o Conte, eu até poderia indicá-lo sim para o Bahia no caso, mas com algumas ressalvas, também está dando muito certo. E aí vem o paraguaio. Todo mundo esperava que ele desse certo e não deu certo. Por que ele não deu certo? Aí tem que ver, encaixe na equipe, tem que ver, por exemplo, a forma como ele jogava lá na equipe, tem que ver, por exemplo, e aí tem que ver lá no campo, como é que ele jogava quando tinha técnico diferente, tinha que ver lá no clube, por exemplo, como é que ele jogava quando o esquema mudava, né? Porque de repente o cara está indo muito bem, numa situação em que tudo é favorável para ele, e ele precisa de desafios, ele precisa ser colocado em problemas, para ver como é que ele vai lidar com problemas. Hoje algumas canteiras, algumas categorias de base, que eu chamo de canteira na América do Sul, têm feito isso com o jogador, tem submetido o jogador a situações problemas, para ver como é que ele vai lidar com isso, para fazer com que ele
aprenda a superar também esse tipo de coisa e vire um jogador total. Este é o caso, por exemplo, de um jogador que talvez, em outras situações, ele tenha dificuldade para jogar. E aí, o problema da adaptação. Eu não sei se eu falei tudo, mas eu acabei falando muito. Desculpa de novo por me alongar. Inclusive, viu, Josa, você trouxe informações que a gente não debatia sobre esses 3 jogadores, né? Principalmente o Índio Ramírez, o que você está contando aqui pra gente, eu não sei se o Rodrigo também já ouviu, o Matheus e o Ronex, é de um ineditismo mesmo, assim, no debate da nossa imprensa aqui baiana, da nossa mídia baiana. E isso nos faz enriquecer cada vez mais nessa questão do conhecimento e trazer novas informações para entender os jogadores que aqui estão e também os que estão vindo, né? Porque a visibilidade do futebol sul-americano, o Bahia é muito consumidor, né, de mídias, né? O torcedor do Esquadrão, ele gosta, né? Então, numa perspectiva de estar na Sul-Americana todos os anos, o que nós vamos ter de jogadores agora para analisar, né, e para indicar o Esquadrão e para debatê-los, vai ser grande, mas é bom a gente saber quem já está aqui conosco também, né? Quem já está nessa maneira mais profunda que você trouxe para a gente. Muito obrigado, viu, Josa? Muito obrigado mesmo